Shalom, shalom, queridos, sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino IA Adonai. Eu sou o pastor Flávio Lima e eu venho trazer para você mais um resumo de aula. Dessa vez nós vamos aqui abordar a martirologia, que é a doutrina ou o ensinamento aí, do pecado. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a origem do pecado, sobre a influência do pecado, o pecado original, enfim. Nós vamos falar um pouquinho sobre a martirologia, ok? Então, você que tem aí a intenção de aprender teologia, se inscreva aí, na nossa escola. Vai passar aqui nos vídeos aqui, no vídeo aqui, vai passar para você aí, o contato. Aí você entra em contato, faz a sua matrícula e pode estudar nos métodos que está passando acima aí para você, tá? Ou no ensino presencial, no método presencial, ou então no método EAD, que é o ensino à distância, ok, queridos? Mas sem mais enrolação, vamos para a aula de número 1 de hamartiologia. Amém, queridos? Estamos de volta. Vamos aqui abordar o tema de hamartiologia, que é a doutrina do pecado, ok? Para quem é aluno e está com o livro aí na sua mão, na página 3, nós estamos aqui com a introdução dessa matéria. E diz aqui, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Isso está escrito lá em Romanos 5,12. Ok? Então aqui, o que é o pecado? Como se manifesta e como entrou no mundo? É a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. E tem aqui uma referência. Essas perguntas têm deixado muitos pensadores perplexos, pois somente a Bíblia tem a resposta completa e satisfatória. Os homens não regenerados sentem uma inclinação maligna para o pecado, e só a graça de Deus poderá transformar esta natureza, fazendo deles novas criaturas em Cristo Jesus. A questão do pecado tem sido alvo de muitas teorias e algumas delas negam taxativamente a realidade do pecado. Outras tornam-no inconsequente, algo natural à vida humana. Porém, a Bíblia não compartilha dessas infundadas ideias. Ela declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como lemos lá acima, em Romanos. A Bíblia ensina que o homem deixou entrar o pecado neste mundo, e ele abusou tanto da liberdade como dos seus poderes pessoais, e escolheu o mal e rejeitou o bem. O pecado não é apenas uma transgressão da lei de Deus, mas uma afronta à santidade do Todo-Poderoso, que exige que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Aí lá em João 1:7 está escrito assim: e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então eu li uma introdução aqui para você entender mais ou menos, mas nós vamos aqui dar uma viajada dentro desse livro, vamos esmiuçar aqui o texto para você poder entender um pouco. Lembrando que isso aqui é uma aula, um resumo de aula, tá? A aula completa você só vai encontrar se você fizer parte do quadro de alunos do ITEA, Instituto Teológico de Ensino em Adonai. Aí você vai conseguir ter acesso ao material didático para que você possa então entender completamente a aula, tá? A aula completa só quem se inscreve aí, quem faz a matrícula e vem ter acesso aqui ao material. Ok? Mas nesse resumo eu vou tentar te passar com uma clareza algumas coisas sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Então aqui na página 4, para quem é aluno e tem um livro, lição de número 1, a importância da hamartiologia. Então a primeira coisa que nós temos que entender, eu já expliquei mais ou menos para vocês, o que é hamartiologia? Qual é a importância da hamartiologia? E por que é tão importante estudarmos hamartiologia? São 3 perguntas aí, A etimologia da palavra hamartiologia. O termo hamartiologia vem do grego e significa doutrina do pecado. Hamartiologia é a ciência que se ocupa em estudar a origem do pecado, justamente com todos os seus aspectos sombrios,
e a sua natureza de destruição, tanto aplicada no mundo físico como no espiritual. Neste livro, portanto, veremos à luz do contexto das escrituras sagradas as disposições hostis do pecado em relação a Deus. Então a primeira coisa que nós sabemos, a teologia, doutrina do pecado. Mas aí nós vamos passar para os parâmetros, né? Primeira coisa, origem do pecado. Onde se originou o pecado? Como se originou o pecado? Quando se originou o pecado? 3 perguntas também que não quer calar, né? E nós vamos explicar para vocês aqui, ó. Então, do ponto de vista filosófico, né? Existem 2 pontos de vista filosóficos. Os que foram empregados nos conceitos dos filósofos não cristãos e dos filósofos que eram cristãos, para definir que viria ser o seu transformar naquilo que seria pecado. Então tá aqui, Agostinho define o pecado como o que é dito ou feito ou desejado contra a lei eterna. Então isso aqui é o pecado. E aí tem outras ideias também de outros aí, ok? A origem do pecado do ponto de vista bíblico, tá? Eu já adiantei aqui um pouquinho, não vou falar sobre a parte filosófica, porque, como foi para vocês, é um resumo de aula, né? No tocante como se originou o pecado, o primeiro pecado, os quais foram os elementos desempregados nessa composição, devemos ferir a exegese de 2 pontos importantes. Primeiro destes 2 pontos é o até, que marca uma linha divisória entre o antes e o depois na vida do primeiro ser que iria pecar. Quem foi o primeiro ser que pecou? Então você faz uma analogia aí e talvez você possa responder aí, foi Adão. Adão foi o primeiro homem que pecou. Mas o primeiro ser que pecou não foi o homem. Então você vai aprender, né, hoje aí, e você vai descobrir agora. O primeiro ser a pecar foi o diabo. O primeiro pecado saiu de Satanás. Ele foi o primeiro pecador, tá bom? Quando que ele pecou primeiro? Quando ele se rebelou lá no céu. Então o primeiro pecado ele tem por título soberba. Ele se ensoberbeceu quando ele disse que iria subir ao céu e seria igual a Deus, né? Ele disse que iria exaltar o seu trono e ser igual a Deus. Então ali já entrou o primeiro pecado, né? Na origem, ali no corpo, ali na pessoa, no indivíduo, né? Diabo, Satanás. E aí, quando ele fez isso, já entrou o segundo pecado, que é o pecado de rebelião, né? Porque aí ele levou consigo a 1/3 parte dos anjos. Como nós sabemos bem aí, né? E vemos aí. Aí tem aqui, ó. O segundo ponto a ser analisado aqui é o achou, que descreve no momento fatal da queda de Satanás, quando cometeu o primeiro pecado na sua vida, e da história tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. No capítulo 3 deste livro, estudaremos mais detalhadamente sobre esse, quando focalizarmos na queda do diabo. E nós vamos falar um pouquinho também sobre a queda, tá? Aí tá lá onde está lá, Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Tem um adendo aqui, tá? Por quê? Nós falamos de 2 palavras, até e achou. E esse versículo fala exatamente disso, né? Ele fala até que se achou iniquidade em ti. Em ti quem? No adversário, no diabo, que no momento era Lúcifer, né? E Lúcifer significa anjo da alva, anjo de luz. Mas Deus quando destituiu, né, Satanás da glória de Deus, trocou o nome dele para diabo. E aí ele passou a não se chamar mais Lúcifer, tá? Aqui está, portanto, a origem do pecado. Quando se originou, por quê e quem originou. Entretanto, quando foi dada a luz ao pecado, este já se manifestava como sendo um efeito produzido por uma grande causa. Em Ezequiel 28:16, mostra-nos tanto a causa quanto o efeito que produzia o primeiro pecado. Leamos cuidadosamente, ferindo a exegese de cada palavra, pois somente assim teremos uma maior compreensão do significado do pensamento. Vejamos a passagem bíblica que fala deste assunto. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. A causa, né? E
pecaste, o efeito. Então, o interior de violência foi a causa e o pecado, né, quando pecastes, foi o efeito disso aí, né? Então nos fala sobre essa questão. Então, a primeira pessoa, né, o primeiro pecado entrou através de quem? De Satanás. Só que Satanás, ele não pecou aqui na terra, ele pecou lá no céu, né? Então é isso mesmo que você está ouvindo. O primeiro pecado, ele aconteceu lá no céu e não aqui na terra, né? Então, lá no céu aconteceu aí o primeiro pecado por Satanás, né? Aí você vai me dizer para mim assim, mas no céu não entra pecado, pastor, como que a gente faz? Então esse evento aconteceu, né? E aí quando aconteceu, Deus ele já destituiu, porque o céu é lugar de santidade. Quando a palavra diz que no céu não entra pecado, ele tá falando sobre nós que vamos subir, né? Tudo que vem de fora para dentro, né? Não entra pecado, né? Mas como aconteceu ali a cena, então o que Deus fez? Ele arrancou o pecado junto com o autor do pecado, né, da cena ali do crime, né, podemos dizer assim. E aí santificou novamente tudo o que já é santo, que é o grande lugar da glória de Deus. Então o pecado teve início no coração de Lúcifer, né, acionando pelo orgulho, pois quando ele disse que seu coração, ele disse assim, eu subirei, então o pecado teve início em seu coração, por extensão no universo, né? Porque ele dizia, eu subirei aos céus, exaltarei o meu trono, o trono dele, né? No monte da congregação angelical, e me assentarei e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele cometeu aí esse pecado, né, ele simplesmente fez o quê? Ele trouxe para ele algo chamado orgulho, né? E dentro do orgulho, ele conseguiu, né, ele fez aí, né, menção de tudo isso aí. Então, primeira coisa, Satanás peca, e aí depois vem a consequência disso, né, que nós vamos entender aqui. Então eu vou trocar até o slide aqui, que eu tinha até esquecido aqui de trocar, ok? Então a primeira coisa aí, né, a importância de se estudar a martiologia, né? Temos aí uma Eva e um Adão, né, bem formalizado, né, bem feito aí, né, para estar colocando aí, né? Então tem aí a Eva e o Adão, né, dentro dessa palavra da importância da martiologia, né, dentro do instituto. Então você vê a imagem aí, né, a importância lá de Adão, né, dentro aí da martiologia, junto com o que aconteceu aí, né? Então nós vemos aí, né, toda essa formalidade, né, colocada na imagem, uma imagem bem bonita, né, dá para se ver aí, né? E aí na segunda parte aí a origem do pecado, né? Vejamos aí, né, uma imagem bem, né, legal sobre o que era lá, né, realmente naquele tempo, os animais ali, né, juntamente com Adão e Eva, e era dessa forma mesmo, né? É lógico que aí nós vemos aí um Adão e Eva já vestidos, né? Um Adão aí já vestido, né? E o anjo ali chegando ali, né, para fazer a sua parte. Então esse Adão já estava vestido, né? Mas o Adão original nesse tempo ainda, antes do pecado, né? Ele não era de maneira alguma, né? Ele não tinha maldade, então ele estava nu. Essa é a grande verdade. E depois é que ele foi e se cobriu, né? Quando ele se escondeu de Deus. É só para trazer uma alusão aí, né? Para você entender mais ou menos o ambiente ali, né? Da questão ali, né? Do ponto aí no Jardim do Éden, né? Então vamos lá. Colocando aqui a sequência, então nós vamos falar agora sobre a natureza do pecado, né? Qual é a natureza do pecado? Por natureza do pecado, segundo se diz, entende-se como, isso aí está na página 10, tá? Para quem é aluno, está com o livro na mão. Como qualquer falta que fere a santidade de Deus, quer um ato, atitude ou estado ou natureza, as Escrituras põem em relevo dois pontos principais de qualidades morais, a santidade e o seu antagonista, o pecado. Pode-se dizer que a esfera moral, primeiro corresponde ao bem e o segundo ao mal. Todos os demais princípios e qualidades morais podem ser classificados de maneira a se identificar com um desses dois grupos. E por isso mesmo o pecado, como a sua antítese, recebe na Bíblia a atenção ampla e adequada, e em seu escopo geral, sem nenhuma exceção. As Escrituras descrevem o pecado como sendo a natureza má em todos os seus aspectos, tá? Então nós vemos aí que
a natureza do pecado, depois pós, né, ser introduzido aí no homem, todos sabem como foi introduzido no homem aí, a natureza do pecado ela vem e faz um efeito, né, na vida do homem de dentro para fora. Nós temos várias referências aqui, né? Então aqui, quando se aplica o conceito geral das escrituras sagradas, pecado é o quê? Pecado é fracasso, é erro, é iniquidade, é transgressão, é contraversão, é falta de lei e é injustiça, né? Então tudo isso se denomina pecado, né? Dá para se dizer que vem da origem do pecado. Em sentido lato, é sempre citado no singular para denotar aquele princípio pecaminoso que produz a morte tanto física quanto espiritual. O pecado é então personificado como o grande tirano que impõe tristeza, desespero e morte, levando a criatura humana para uma região tenebrosa, aonde ele permanecerá triste e inativo. Assim sendo, a sua característica primordial, desde o princípio em todos os seus pecados, ele é orientado contra Deus. A serpente infringiu esse princípio, como se depreende desse capítulo, desde Gênesis 3, no pensamento humano e também angelical. O pecado tornou-se a falta de conformidade com a natureza do supremo ser que é Deus. Então, o sentido religioso da palavra pecado, o que significa? Significa errar o alvo. Então, cada vez que você acerta o alvo, você está vivendo o reino de Deus na sua vida. Mas cada vez que você erra o alvo, quer dizer que você está pecando, né? Então, quando você está ali, né, cometendo um ato que não agrada a Deus, por exemplo, né, denigrindo, né, o templo do Espírito Santo com vícios, né, o que acaba com o seu corpo físico. O corpo físico é o templo do Espírito Santo. Com vícios, com prostituição, com coisas que não agradam a Deus, você vai denigrir, você vai atingir, né, o templo do Espírito Santo, que é você, o seu corpo físico, e automaticamente você estará entristecendo o seu próprio espírito, fazendo com que a sua alma adoeça. E a sua alma adoecendo, ela vai trazer para o seu próprio corpo físico também. Nós estudamos aqui já, né, nas lições passadas, que nós somos tricotômicos, né, corpo, alma e espírito. Ela vai sentir, o seu corpo vai sentir, né, os efeitos que a alma, a doença que a alma está produzindo, essa ferida, né? Então é isso aí, né? O nosso alvo é Cristo, e quando desviamos do olhar dele, erramos o alvo. Então, se o seu alvo é Cristo, você erra, né? Então nós temos aí a imagem, né, de uma pessoa que não está olhando para Jesus, né? Ela está ali, né, até se cobrindo ali, né, com uma parte de nudez aí, né, e ali mordendo, né, a maçã, né, do pecado, né? Só trazer um adendo para vocês aqui. A fruta ali do jardim do Éden não era uma maçã, tá, queridos? As pessoas colocam como uma alegoria. A Bíblia nunca disse que é uma maçã, a Bíblia diz que é um fruto, tá? Mas o formato desse fruto não tem como saber. A coloração dizem que era avermelhado, por isso eles pegaram aí a maçã e colocaram aí, né? Então a maçã não é a fruta do pecado, tá? Como as pessoas mostram por aí. Mas aí nós, né, como pelo costume popular, colocamos aí a alusão, fizemos a alusão da mulher, né, estando ali, né, em desespero, porém não larga ali, né, a maçã, não larga o pecado. Então, de certa forma, a pessoa fica presa, né, a esse pecado, né, porque a natureza do pecado faz com que assim seja, né. Então, como que você vence a natureza do pecado? Com, né, o oposto a isso, ou seja, se você está errando o alvo, você vai ter que aprender a acertar o alvo, que é viver Cristo. Quem que é o nosso alvo? É Cristo. Cristo é aquele que nos trouxe nessa terra, como quando passou aqui como homem, né, nos trouxe a forma de ser cristão. Então, nós temos que imitar. Para ser cristão, cristão significa imitador de Cristo, né? Paulo ainda disse aí, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele está falando, a pessoa a se imitar é Cristo. Você vai fazer igual eu, porque eu estou fazendo igual a Cristo. É isso que ele está querendo dizer, ok? Aí nós vemos aqui a próxima parte, que é a realidade do pecado, né? Depois que a pessoa está ali na natureza do pecado, né, fazendo aquilo que não quer largar, aí a pessoa agora largou. Olha lá na imagem, tá vendo? Mas está ali, né, em desespero, porque aí caiu, né, na realidade,
eu fiz o que não deveria ter feito, eu fiz o que não era para eu fazer, né? E pequei, né? Fiz mal contra Deus e contra mim e contra Deus, né? Discussão filosófica sobre o pecado. Alguns filósofos discutem a questão do mal moral, sugerindo que essa força esteja intrinsecamente ligada à vida. Outros pensam que o mal teve uma origem voluntária, isto é, se originou na livre escolha do homem. E ainda, os que querem abrandar a realidade do pecado e seus funestos resultados. Vejamos alguns exemplos, tá? Aí nós temos exemplos aqui dos ateístas, do gnosticismo, do determinismo, do hedonismo, da ciência cristã, da evolução, enfim. São conteúdos que você consegue, né, se você fizer aí, né, o seu curso completo, ok? Aqui no resumo eu estou trazendo só um resumo para vocês terem uma noção, ok? Mas eu vou falar sobre a fonte do pecado para vocês, antes da gente mudar o assunto. A fonte do pecado. Deus é o Criador de todas as coisas. Entretanto, não é responsável pela manifestação do pecado. Veja o que diz a palavra de Deus. Longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Aonde está escrito isso, pastor? Jó, capítulo 34, versículo de número 10. Portanto, constituiu-se na verdade o pecado em um ato livre das criaturas de Deus, e uma vez que eles, seres morais dotados de capacidade de perceber o certo e o errado, o homem é um agente moral livre para decidir o que fazer da sua vida, né? Então a origem do pecado universal, qual que é? O pecado originou-se nas regiões celestiais quando o diabo, querubim, que servia na presença de Deus, encheu-se de arrogância e desejou usurpar o trono do Criador. Por sua livre vontade, escolheu o caminho do pecado, que motivou a sua destituição das suas funções celestiais, condenação e execração eterna. Tá? Então, esse é a origem do pecado no universo. Tá? E a origem do pecado na raça humana? A Bíblia ensina que o pecado de Adão afetou muito mais do que ele próprio. Essa transgressão de Adão é chamada de pecado original. Esse pecado do primeiro homem, Adão, passou a fazer parte da natureza humana. O pecado de Adão fê-lo culpado, e a sua culpa foi automaticamente imputada a toda a sua descendência. Então, todo mundo que veio pós-Adão trouxe junto consigo o que nós chamamos, entre os teólogos, de pecado adâmico, ou seja, herança adâmica, semente adâmica, só para poder relatar e lembrar que é a de Adão, né? Adão plantou essa semente em todo o universo, né? Em toda a descendência pós-Adão. Se Adão foi o primeiro homem, então todos que vieram pós ele, né, estão contaminados por esse pecado. Eu já expliquei para vocês aqui, né, que ao comer o fruto do bem e do mal, não foi da árvore da vida, que tinham duas árvores que não podia mexer, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles foram lá e mexeu, né, na árvore da vida. A mulher foi enganada pela serpente, né, comeu e trouxe para o seu marido Adão também comer. E aí, comendo, né, contaminou-se, e eles ficaram ali com os olhos abertos, conhecendo aí o bem e o mal. Então nós temos aí até os 7 anos de idade uma vida pura, sem essa intenção. Mas o pecado adâmico está na genética, já nasce junto com todo homem. Quando o homem atinge aí o período da puberdade, aí rompe-se esse lacre, e aí começa a vir dentro da pessoa, né, essa ciência do bem e do mal. Eu já expliquei aqui, é tanto se você colocar duas crianças aí de 3, 4, 5 anos, duas, uma na frente da outra, né, não vai acontecer nada, vai passar apenas de brincadeira, diversão e risada. Mas se você colocar aí, né, duas crianças de 7 anos para cima, 8, 9, aí já começa a ficar perigoso. Por quê? Porque ela já está no período da puberdade, onde os hormônios estão já, né, aflorando-se no corpo, onde as meninas começam a tomar o corpo de mulher, começam a se preparar para o primeiro período da primeira menstruação, o homem também começa a tomar, né, forma de homem, a voz começa a mudar, enfim, tem essa transformação, né? Então esse pecado já começa a se originar, né, já começa a passar, a pessoa já começa a saber a referência do bem e do mal, ou seja, perde o quê?
a inocência, né? Então é um período em que se é sufocada a inocência do ser humano, que ainda, nesse caso, ainda é criança, tá bom? Então essa aí é a origem, tá? Como a Bíblia descreve o pecado? A Bíblia emprega vários vocábulos e atinge que no Novo Testamento para definir o pecado. As palavras que descrevem um pecado no hebraico e no grego, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as palavras que descrevem. Chatá e hamartia, que é o tema desse que nós estamos lembrando, que nós estamos falando sobre hamartiologia. Esses termos dão sentido de desvio de rumo, como o arqueiro que atira suas flechas e erra o alvo, que essa é a maior definição, né? Uma segunda palavra, e você já ouviu muito e não sabia que significava alguma coisa, mas você vai descobrir agora, é a palavra avon. A palavra avon, adikia, né? Aqui o sentido indica falta de integridade, alguém que se desvia do seu caminho original, né? Que também significa pecado. Também tem pechá, né? Ou parabases. O pecado é visto como uma revolta, uma insubordinação à autoridade legítima de Deus, ou rompimento de um pacto ou aliança. Rechá, ou paraptoma, que significa fuga culposa da lei. Todas essas palavras falam do pecado em sentido ético, pois envolve relações sociais e espirituais. Então nós temos aqui a expressões bíblicas que descrevem o pecado. Toda iniquidade é pecado. Sim ou não? Sim. 1 João 5,17 está escrito assim: Deus não classifica pecado como fazem nos sistemas sociais. Para o Altíssimo, o pecado constitui-se numa afronta à sua santidade. Então quando você peca, você afronta, você atinge a santidade de Deus, né? Todo pecado é transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus, né? Transgredir significa infringir, violar, quebrar uma lei, passar dos limites. Qualquer mandamento divino deve ser obedecido, pois desobedecê-lo, aliás, significa transgredi-lo. Tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14:23 tem lá uma referência. Duvidar da palavra de Deus constitui-se pecado. Assim como rejeitar o Salvador e negar as suas promessas, Jesus disse do pecado: porque não creem em mim. Então, quando você está rejeitando a palavra de Deus, você está pecando, né? Quando você peca, você faz algo que é contra a lei de Deus, você está fazendo o quê? Você está rejeitando a palavra de Deus, né? Então você está pecando, né? Então assim, existem duas formas, né? Pecados abomináveis e iniquidades, tá? Então como eu explico isso para você? Da seguinte forma: quando você vem para Cristo, você é um pecador abominável, ou seja, você comete coisas que são abominações diante de Deus, como por exemplo, mentir, matar, roubar, se prostituir, ter vícios, né, que degradam o seu templo do Espírito Santo, como eu disse já há pouco, né? Então são atos de pecados abomináveis, né? O adultério, a fornicação, enfim, tudo que se vem aí, né? Quando você vem para Cristo, então o velho homem já deixa de existir, você começa a ser transformado. Então aquele pecado abominável já não pode existir mais em você, porque você está sendo transformado pela palavra. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? A palavra. Essa verdade é a verdade do reino de Deus. Então você vai aprender e você vai se livrar disso aí. Então vai ficar sobre você o quê? As iniquidades, que é o pecado que nós temos de todo dia. Porque Cristo disse: aquele que não disser que não comete, que não é pecador, já está mentindo, porque ele já comete uma iniquidade, ele já está mentindo. A gente nasce, a gente acorda de manhã já, às vezes com maus pensamentos, tá? Então ainda no novo homem existe aí, né, o que nós temos que vencer todos os dias, que são as iniquidades, né? Que aí no termo geral, né, o pecadinho, né? Tem gente que fala que não existe pecadinho nem pecadão, então tem a forma aí, né? O pecadão é o pecado abominável, né? E o pecadinho é esse pecado aí que infelizmente, né, nós convivemos com ele, né, durante todo o momento.
né, mau pensamento. Então nós aprendemos a fazer o quê? A regrar, né, esse pecado aí, para se livrar então dessa questão, ok? Então aqui é ensinamentos do Novo Testamento. O pecado é descrito como errar o alvo, uma dívida, uma desordem, uma desobediência, uma transgressão, uma queda ou derrota, uma impiedade ou um erro. Tudo isso são palavras que denotam o pecado, tá? E aí na apostila explica ponto a ponto disso aqui, mas isso é para aula completa, para quem, né, adquirir aí, né, o material e se matricular no ITEA, tá ok? Então nós vamos chegando aí ao fim, ok? De mais um resumo de aula, dessa vez a martirologia, aula de número 1, a doutrina do pecado, é um ensinamento sobre o pecado, ok? E nós vamos ficando, né, por aqui. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Para fortalecer aí o canal, tá bom? Peço que você ative o sininho da notificação, porque cada vez que vier um vídeo novo, você vai ser notificado aí, né, de que há um vídeo novo para você aí falando sobre ensinos da teologia, né? A grade curricular aqui do ITEA. Ok? Então, se você está interessado, né, o telefone está aí em cima passando para você aí, né, 12 982 14 9829, é o meu telefone pessoal. Entre em contato com o Pastor Flávio, faça a sua matrícula e venha participar conosco aqui, né, aprender teologia, né, crescer na graça e no conhecimento com o ITEA, Instituto Teológico de Ensino IA Adonai, ok? Então agora estou encerrando e vou deixar para vocês aí a grade curricular, ok? Do curso de bacharel livre para você e também os contatos no final para você entrar em contato, ok? Fiquem todos com Deus e shalom, shalom para todos. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é um louvor, mais forte que o trovão, o quanto a glória venceu.